No Brasil, tem gente mais revoltada com a história de quadrinhos do Superman do que com pessoas revirando lixo para poder comer, pois não tem comida em casa. Na terra em que a gente está preocupado com os vencedores do BBB, da Fazenda ou do Campeonato Brasileiro, a gente já perdeu a guerra faz muito tempo. Olá, meu nome é Marcos Farias e seja bem-vindo a mais um episódio do Não Sei Filosofia. Hoje nosso tema é polêmico, pois eu vou falar da incompetência do governo Bolsonaro e de como a gente aceita passivamente as coisas e a gente acaba se tornando um povo frouxo. Antes de tudo, não se esqueça de seguir a gente no Spotify ou na sua plataforma de podcast preferido. Deixe o like no vídeo, compartilhe com seus amigos e deixe os seus comentários. Todos os dados que eu vou citar no vídeo de hoje, eles vão estar na descrição aí do episódio. Então, aquilo que é dado real vai ser colocado, tem algumas coisas que são apenas opiniões. Então, a gente vai saber discernir aqui, mas eu deixei as fontes para você poder consultar e até se você quiser questionar alguma coisa, deixe nos comentários. Já fico alerta porque esse episódio ele vai ser cheio de ironias e provocações, e se você se sente incomodado em falar sobre política, Bolsonaro ou qualquer outro político, vá para um outro episódio, mas eu entendo que é urgente a gente falar desses temas. Pois o pobre cada vez está ficando mais pobre e a desigualdade está aumentando. A gente está vendo cenas de açougues vendendo osso com preço que antes vendia carne e pessoas revirando a lata do lixo e está achando que isso é normal. Muita gente diz que isso já acontecia, infelizmente é verdade. Agora, se a gente olhar a inflação, até lembra a famosa frase da Dilma, da meta, né? A gente infelizmente já dobrou a meta da inflação. Nesse caso, é uma meta que é ruim, pois quanto maior a inflação, pior é. Já estamos beirando os 2 dígitos e isso lembra um pouco da época do Fernando Collor de Mello, né? Resquícios aí, talvez nem todos se lembrem, mas a gente estava numa situação difícil. Fernando Collor, que aliás é aliado do atual governo. A recuperação econômica de 2021, que a gente está vendo em relação a 2020, apesar de a gente ainda não ter chegado no final do ano, ela é um pouco ilusória. Por quê? A gente diminuiu mais de 4% no ano passado, e ainda que a gente recupere esse mesmo valor, quer dizer que na prática a gente está voltando ao patamar que era antes de 2020, pré-pandemia. Porém, se a gente considerar que a gente está com uma inflação recorde dos últimos anos, a desvalorização da moeda cada vez maior, recorde de desemprego e informalidade, na prática, mesmo o país crescendo, a gente está regredindo. Agora não se engane, quando eu era criança, eu ia lá no DIC 3 em Campinas, né, onde eu morava, eu ia buscar ossos no açougue para dar para o cachorro. O dono do açougue ele cedia os ossos para a gente poder dar para o cachorro. Hoje tem dono de açougue vendendo. E se ele está vendendo é porque existe uma demanda. E se tem demanda é porque tem gente passando fome. Então a gente não pode se enganar. Mas o país sempre foi miserável. Sim, isso não quer dizer que a gente tem que aceitar essa miséria, principalmente essa miséria crescente. Pode ser que você viva numa bolha, pode ser que você ainda consiga comprar sua carne de primeira, pode ser que você consiga comprar iogurte para o seu filho, encher o tanque do seu carro e não se preocupar. Mas ninguém jamais vai me convencer que boa parte da população está comprando ossos simplesmente porque é vagabundo e porque não quer ir atrás de emprego. A minha visão é diferente. Existem pessoas que sim estão com dificuldade, seja para arranjar emprego, para conseguir renda. Um exemplo que eu dou simples, se você abrir uma vaga agora, criar uma vaga fictícia que seja no Facebook ou no LinkedIn, em pouco tempo vai ter milhares de likes e essa vaga vai viralizar, porque tem muita gente procurando emprego e muita gente que não está achando emprego. Essas pessoas, a depender da condição financeira que elas estão passando, são as próximas pessoas que vão estar lá comprando ossos ou revirando lixo. Quantos e quantos posts a gente vê de pais de família pedindo ajuda porque não sabe como que vai colocar o leite amanhã em casa para os filhos. E essas pessoas não são vagabundas, não são pessoas que não querem trabalhar, são pessoas que querem e não têm emprego. Então a gente tem que aprender a sair dessa bolha e começar a ver as coisas como elas são. A Bolsa de Valores, por outro lado, está indo bem, né? A gente está lá, consegue manter acima dos 110 mil pontos, o que na prática não significa nada para o brasileiro médio.
Quem vai no mercado sabe que o quilo da 100 está valendo o que antes valia o quilo do colchão mole, e o quilo do colchão mole está valendo o que era picanha há 2 anos atrás. A situação pode estar indo bem na bolsa, pode ser que as ações lá da Friboi, ou seja lá qual for, estejam subindo, mas quem faz compra no dia a dia sabe que a situação não está fácil. Agora a gente vai falar dos responsáveis, né? Hoje, as preocupações do Bolsonaro são com notícias falsas como vacina da AIDS ou sei lá o que ele não sei de onde que ele tira essas notícias, ou então ficar viajando para fazer propaganda política. Ou melhor ainda, dar medalhas para os filhos dele. Ele já deu várias para o Flávio, né? Enfim, é algo moralmente inaceitável, mas essas são as preocupações do nosso presidente. Toda vez que o bicho pega ou existe uma pressão, ele vai lá e fala, não, vamos dar um novo benefício. Promete um benefício e não consegue cumprir. Joga na mão do Paulo Guedes, que é outro que se dizia ultraliberal e hoje tem que ficar se contorcendo para agradar o mercado financeiro, e ainda fala que o mercado agradece ele quando ele entra, né? Pessoas cumprimentam pelo bom trabalho. Bom, só se for o mercado da Bolsa de Valores ou o mercado offshore, porque dos mercados que eu conheço, eu garanto que se ele entrar, ninguém vai agradecer ele, né? Então a gente já começou a sair da pandemia, graças aí à vacinação, que tanto esse governo nega, e agora a gente está na situação de fome. O brasileiro realmente não tem um dia de paz, né? É uma situação bem complicada. Alguns entusiastas do genocida vão dizer que Bolsonaro avisou que a gente ia ter essa situação, que a fome viria. Bom, isso é muito óbvio, qualquer um que sabe de uma pandemia, de um histórico de pandemia, sabe que o próximo passo são as pessoas sofrerem, porque tem uma crise econômica global. Então não precisa mais de 2 neurônios para poder chegar nessa conclusão. Agora, precisa sim de mais do que 2 neurônios para desenvolver um plano que limite esse efeito da pandemia e ajude o povo, mesmo na dificuldade, a continuar sobrevivendo e mantendo um nível razoável de vida. Infelizmente, o único que tem mais de 2 neurônios nesse governo, né, falando de uma forma irônica, é o Paulo Guedes, mas ele gasta esses neurônios com outros fins, né? Então a gente tem vários discursos bonitos onde ele fala que a economia vai melhorar, que logo está chegando, que tudo vai crescer, que o povo vai melhorar, mas isso me lembra muito, né? Lembra quando você ia naquele bar lá do Seu José e lá tinha uma plaquinha assim, né? Que ele não vende fiado, né? Ou assim, fiado só amanhã. Então é muito o discurso do Paulo Guedes, né? Economia só amanhã, e esse amanhã nunca chega. Esse discurso, ele pode parecer filosófico, mas ele é escatológico, sobretudo para quem não sabe qual que vai ser o dia de amanhã. Por outro lado, a equipe econômica do Paulo Guedes é genial, né? Você tem alguns ali que logo no início já abandonaram o barco e foram embora porque viram que não funcionava, mas você tem vários ali que são extremamente inteligentes, né? Então eles tiraram toda a grana deles e colocaram em offshore, né? O que é offshore? Quando você pega o seu dinheiro e investe fora do país onde você não sofre tribulação. Então, alguns dos comandantes, inclusive o próprio Paulo Guedes, têm dinheiro fora do país e eles ganham toda vez que o país perde, toda vez que o dólar está alto e o real está desvalorizado, toda vez que a economia vai mal, eles ganham, né? E aí eu relembro uma frase do Milor Fernandes falando sobre bancos, né? Que assim como os juros, os bancos não perdem por esperar, apenas ganham. Restam ainda alguns que ficam pela informação, né? Mas que informação? Informação sobre economia? Não, informação privilegiada, até da Petrobras. Até hoje a gente se pergunta qual foi o motivo da demissão lá do presidente Castelo Branco do cargo de presidente da Petrobras lá em abril de 2021. Afinal, a gente nunca teve aquilo que o Bolsonaro prometeu, que foi uma queda nos combustíveis. Então ele foi lá e falou, não, esse presidente não sabe o que está fazendo. Foi lá, mandou ele embora e não teve essa queda do combustível. Ao contrário, o combustível aumentou muito mais e todo o trabalho que o Castelo Branco estava fazendo em termos de melhorar a empresa ficou por isso mesmo. Mas ao mesmo tempo surgiram denúncias de inside trader, basicamente quando a gente ganha dinheiro com informação privilegiada na bolsa. E dentro isso aconteceu logo após a demissão do Castelo Branco e foi divulgado até pelo próprio governo que somente 3 pessoas sabiam que ele seria demitido, que é o próprio Bolsonaro, o Paulo Guedes e um dos generais que os acompanham. E aí, quem que foi investir contra o Brasil, contra a Petrobras na bolsa? As denúncias chegam a 20 milhões de ganho em apenas algumas operações, de pessoas que sabiam que no outro dia o presidente da Petrobras ia ser mandado embora e que esse dinheiro então iria valorizar, né?
Mas enfim, eu fico tranquilo, muito tranquilo, porque a gente tem um órgão que chama CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, que ele fiscaliza esse tipo de operação. A minha única dúvida é que esse órgão responde para o Paulo Guedes. Então, pois é, será que esse órgão vai investigar alguma coisa? Fica aí a mensagem para você pensar um pouco, né? Quem está ganhando realmente com o Brasil indo mal? E ainda dizem que não tem corrupção, mas esse é um tema para um outro episódio para a gente poder tratar. No final, o brasileiro está sozinho, né? Muitos estão indo para a informalidade, aqueles que conseguem, outros simplesmente não conseguem, não têm essa sorte. Bolsonaro e Paulo Guedes se aproveitam dessa falta de sorte do brasileiro e começam a oferecer benefícios. Toda semana eles vão para a televisão oferecer algum benefício novo. E interessante como no caso desse Auxílio Brasil, que basicamente eles estão reeditando, reformulando ou utilizando o mesmo conceito que era do Bolsa Família, do PT, que por sinal também não era originalmente do PT. Né? O governo que eles tanto criticaram, na hora da dificuldade, eles copiam exatamente as mesmas ações. Eu, pessoalmente, já passei por dificuldade financeira e dificuldades muito pesadas, assim, principalmente na minha infância, e eu precisava de ajuda externa. E essa ajuda externa, às vezes, vinha na forma ou de um benefício, né, no caso, quando eu tinha minha mãe doente, ou de ajuda de pessoas mesmo. Então, eu entendo que, sim, é necessário esse tipo de ajuda para pessoas que estão passando por dificuldade. A grande questão desse governo é a forma com que eles estão fazendo. Eles estão usando de uma forma hipócrita para renovar programa que já existia apenas para poder ganhar voto. Aqueles programas que eles falavam que era coisa de comunista, é o que eles estão fazendo hoje, de uma forma bem rasteira, vamos dizer assim. A falta de criatividade, inteligência e tato político junta com a incompetência com a equipe econômica e forma algo absurdo. A única coisa que eles conseguem prometer de medidas práticas para melhorar a economia é aumento de imposto. Aumento de imposto na realidade do Brasil é quase indecente, deveria ser um crime. Um dos países que mais paga imposto e menos tem retorno no mundo. Né? A única coisa que eles conseguem fazer é propor novos impostos. Foi assim no caso do IOF. Então teve um aumento do IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, que justamente taxa aquelas pessoas que precisam pegar empréstimo, que usam cartão ou mesmo fazem movimentação. Ou seja, ou pessoas que precisam muito, ou pessoas que ajudam a movimentar a economia vão ser taxadas para poder bancar tudo aquilo que o governo promete e não cumpre. Todas as reformas que esse governo propôs, elas mantêm privilégio de juiz, de militar, de ministro, super salário. Então o único que paga a conta na reforma é o povo. Então eu entendo muito bem a revolta da esquerda quando eles falam, a gente aprova uma reforma administrativa da Previdência ou sei lá o que, só vale pro pobre. É verdade, só vale pro pobre. Um juiz continua na mesma condição, um deputado também, um militar continua também tendo todos os benefícios que tinha antes. Um militar de alta patente, é claro, porque os da base não. Os da base ganham pouco. E é assim que é a lógica desse governo. Muitos vão dizer que isso aí é culpa do Congresso. Sim, em parte é. Né? O Congresso é uma consequência também do nosso voto. E basta lembrar também que no caso do Bolsonaro ele elegeu uma bancada grande, ela só não era maior do que a própria do PT, que está lá há muito tempo. Só que essa bancada também se mostrou aí totalmente fisiológica. No dia a dia eles votam com o Centrão e da pior forma possível, a favor até de aumento de verba para propaganda política, né? Isso sempre foi um método. No final a gente está com um governo que dizia ser nova política e ele está repetindo exatamente o que os outros faziam. Ainda assim, o governo teve inúmeras oportunidades de dar exemplo e reduzir custos internos, como não permitir o aumento dos ministros e do próprio presidente e do vice-presidente no super salário, alguns ministros inclusive ganhando mais de 100 mil por mês, acumulando cargo de general e de ministro e ganhando mais de 100 mil por mês. É uma indecência. Justos generais, né, que falavam, nossos militares são a melhor coisa que já aconteceu. Não são, é só enganação, é pior do que um deputado corrupto. O governo também poderia reduzir os gastos com cartão corporativo. Não sabemos quanto é o gasto, qual que é o gasto. Está em sigilo. Coisa que, por exemplo, no governo da Dilma, que eu critiquei bastante, não tinha. Por que está em sigilo? Né? Então, viagens milionárias para inaugurar obras minúsculas, teve casos aí de viagens que gastaram 2, 3 milhões numa viagem com toda a infraestrutura e a obra em si valia 100 mil.
Que inteligência que é essa, né? É só propaganda política. Enfim, até gasto com picanha e uísque para general e almirante. Pra quê? É um funcionário público. Por que a gente tem que pagar o uísque do general? Ele já ganha um salário alto. E veja, não é o uísque lá pro cara da base. Não, é pro general, é só para algumas pessoas. E milhões gastam com algumas pessoas, né? Enfim, tem vários exemplos de que ele que poderia talvez não resolver a situação do país, mas servem de exemplo. A primeira coisa é o exemplo, eles deveriam dar esse exemplo inicial. Mas a incompetência econômica não termina aí, apesar do desastre. A gente ainda não conseguiu ter um plano que realmente traga uma solução real sem aumento de impostos. E o que o governo está fazendo agora? Já que ele viu que não vai conseguir aumentar imposto, porque, enfim, até aumentou, mas não vai conseguir ultrapassar além disso, eles estão querendo flertar com o rompimento do teto. O justo teto, que é uma base do tripé macroeconômico, que visa então a gente não estourar os gastos e, de uma forma bem simplificada, não gastar mais do que a gente ganha. Qualquer dona de casa, qualquer comerciante sabe disso, mas pelo jeito Paulo Guedes e Bolsonaro não, e eles tentam fazer algo que é inédito. E eu até brinquei esses dias, a Dilma com as pedaladas, ela tentava artificialmente pagar todas as contas e fechar o mês em dia. Bolsonaro está simplesmente falando, eu não vou pagar nada e vou ignorar as contas. Esses foram alguns dos passos que a Argentina pouco tempo atrás fez e a Venezuela alguns anos atrás fez. Né? E aí? Né? Qual que é o resultado? Melhorou a situação deles? Fica a pergunta. E se eu contar para você, você não vai acreditar, mas o Paulo Guedes ele usou um discurso recente para falar que a extrema pobreza deveria então movimentar o governo para que eles possam gastar mais do que eles arrecadam. Ou seja, exatamente um discurso que você ouviria de um partido comunista tradicional ou, por exemplo, do Partido da Causa Operária, que prega, por exemplo, não pagar as contas ou as dívidas externas para poder ter dinheiro para o povo. Então Paulo Guedes, nesse sentido, ele está mais à esquerda do que o Partido da Causa Operária. A única diferença é que eu confio mais no Partido da Causa Operária, pois eu sei que aquilo são os valores dele. Então ele está defendendo algo pelo qual ele acredita. O Paulo Guedes eu já tenho as minhas dúvidas. Quem disse que ele vai realmente gastar mais e isso vai se reverter em benefício para o povo? Aonde está o benefício até agora? O governo eleito pelo empresariado, com a pecha de ultraliberal da escola de Chicago e tudo isso mais, no final eles estão fazendo medidas que o PT já fez, vários outros partidos já fizeram, só que com uma incompetência um pouco maior, eu diria, pelos resultados. Perceba, como eu comentei antes, eu acho que é importante o benefício, eu acho que é importante ter. Eu até acho que se o Paulo Guedes sugerisse esse benefício no auge da pandemia, seria totalmente válido, né? Inclusive esse ponto dos gastos, eu acho que seria algo entendível e possível, mas muito pelo contrário. O Paulo Guedes, no auge da pandemia, não queria nem dar o benefício. O Congresso foi lá e começou a pressionar, até que deram lá o valor de R$600 durante 3 meses, o que não é nada. Né? Hoje em dia um botijão de gás está valendo mais de R$100. A conta de luz com bandeira vermelha, dependendo do consumo, você vai pagar mais de 100 também, até mais do que isso. O quilo da carne é muito caro, então R$600 não dá para nada. Enfim, mesmo assim, na pandemia não teve uma ação concreta. Eu até lembro do plano pró-Brasil, que quem apresentou foi entre aspas, o general-ministro, vamos dizer assim, o Braga Neto, lá braço direito do Bolsonaro, que atualmente está no Ministério da Defesa. Na época ele chamou a imprensa, fez todo um trabalho, falou, não, fizemos o plano pró-Brasil. Esse plano vai trazer 1 trilhão de investimentos para o Brasil. Isso foi no auge da pandemia, então agosto de 20 ali, quando a gente estava com tudo fechado. E aí perguntaram para o Paulo Guedes, e aí Paulo Guedes? O Paulo Guedes nem estava sabendo. E o que deu esse plano? Não deu em nada, não veio nenhum investimento. Não veio nada. Né? Então o governo fala e não faz, é simples assim. Não tem um plano, não tem nenhum plano de redução de gastos. Já que ele não consegue atrair investimento, então reduz os gastos. Mas então o que a gente pode fazer? Para não ser do clube dos que só atacam e não dão sugestões, eu trouxe aqui alguns pontos que eu acho que o governo poderia trabalhar. É óbvio que eu vou fazer provocações, mas são pontos reais. Por exemplo, foi liberado 77 bilhões de verba para o Centrão, para apoio político. Por que não tira essa verba então e põe para pagar o auxílio novo? Para onde vai essa verba? Ah, mas essas verbas são para os deputados fazerem obras nos seus estados. Tá, quem está fiscalizando isso? Não dá para fazer
aí sim um plano pró-Brasil e falar, deputados, vamos destinar essa verba para um programa social? Enfim. A gente também tem a questão da TV estatal, a gente poderia eliminar imediatamente a TV estatal, não depende de aprovação de ninguém, a lei do próprio Congresso. O governo mantém 2 TVs dentro da EBC, que tem gastos estimados aí em 2 ou 3 anos de 500 milhões de reais. Qual que é a necessidade do governo ter uma televisão que fica transmitindo 24 horas programação pública, que não dá audiência nenhuma, e fica lá exibindo o Bolsonaro fazendo discurso sei lá onde? Pra quê? Não precisa, né? As motociatas, que existem denúncias que não estão claras, mas de 2 a 3 milhões cada uma dessas motociatas, que é basicamente para falar, gente, apoiamos o Bolsonaro. Qual que é a necessidade disso? Você pode muito bem apoiar sem ter que gastar dinheiro público, fazer protestos sem ter que gastar dinheiro público. E o cartão corporativo que eu já mencionei, que infelizmente a gente não sabe quanto gasta. Existem estimativas na faixa de 10 milhões de reais já gastos, mas foi colocado segredo. Por que colocar segredo num gasto público? Nenhum gasto público deveria ficar sob segredo, né? Enfim, e por último a gente tem ali um levantamento que foi feito recente de verbas públicas para propaganda na imprensa, em jornal, TV Globo inclusive. Uma somatória de 600 milhões para todos esses veículos entre 2020 e 2021. Para que o governo precisa fazer tanta propaganda? É óbvio, o mínimo precisa ser feito, por exemplo, propaganda para vacinação, esse tipo de coisa. Mas não faz sentido você gastar 600 milhões em propaganda que na prática vira o seguinte, o governo dando dinheiro para os amigos dele. Foi assim no PT e está sendo assim no Bolsonaro. A diferença é que o PT ali financiava alguns blogs, enfim, que ele tinha afinidade, e o Bolsonaro está financiando os amigos dele. E aí, temos que acabar com isso. E a última sugestão seria, volta aquela entrevista que o Paulo Guedes deu antes da eleição para a Globo News, onde ele falou que só de prédios públicos inutilizados a gente poderia vendê-los e ganhar quase R$1 trilhão. Cadê esses prédios públicos? Já foram vendidos? Já foi feito algo? Ou foi mais uma mentira? Né? E, de novo, a gente está falando de 30 bilhões para esse benefício. Então, assim, eu citei aqui muito mais do que isso. Então, poucas medidas já conseguiriam cobrir esse rombo e não precisaria nem furar o teto. Mas, pelo jeito, o governo tem tanta gente competente que os caras estão preocupados no ganho do offshore ou sei lá do que. Mas não está preocupado em fazer isso aqui pelo Brasil. Mas a culpa é do Congresso. Então vai lá na live dele que ele faz semanalmente, o presidente, e fala, pessoal, é o seguinte, vamos fazer um pacto pelo país? Eu convido todos os meus seguidores a ir lá no Arthur Lira e no Pacheco no Senado e pressionar eles para que a gente possa reverter isso daqui. Não faz. Faz o contrário, gasta mais dinheiro. E esse é o exemplo que ele quer dar. Né? Ele é o chefe do executivo, o Guedes também é o chefe da economia. E aí? E você, o que você pode fazer? Bom, eu diria que se você está no grupo dos que estão sofrendo financeiramente, infelizmente é uma situação difícil. Tenta pensar numa iniciativa de procurar projetos sociais, como que você pode buscar algum tipo de suporte. Se você tiver um tempo livre, às vezes você está desempregado, algum tipo de profissionalização, existem cursos gratuitos no Senac, na FGV, a maioria online, então nem todo mundo tem computador, mas enfim, existem diversas pessoas com projetos, eu tenho certeza que na sua cidade deve ter algum tipo de projeto nesse sentido. A situação não é fácil, mas se você está parado, você conseguir se profissionalizar. Enfim, muita gente indo para a informalidade, eu não julgo essas pessoas, né? De repente o cara prefere vender algo de porta em porta ou ser um comerciante informal, enfim. Paciência, essa é uma situação complicada, né? Eu sei que tem muita gente também que tem vergonha de pedir ajuda, não tenha vergonha, né? Sempre vai ter alguém que pode te ajudar e que pode estar ali para você não sofrer, né? E é complicado isso. Agora, se você não está passando por necessidade, por que você não ajuda as pessoas? Então ajude, busque alguém, sempre vai ter alguém precisando de ajuda. Se você de repente não tem alguém próximo do seu círculo, procure uma instituição confiável que faça isso. Na pandemia vários locais se reuniram, vários locais arrecadaram cesta básica, itens de higiene, ou mesmo até ajuda financeira para locais que abrigam pessoas que estão em necessidade. E ajude, não fique parado, né? Então, se mova nesse sentido, né? Além de tudo isso, a gente tem que cobrar os responsáveis por essa situação. Então, muita gente apoia um político e às vezes não cobra o político, só apoia, então briga pelo político. Pare,
A gente tem que cobrar. Quem trabalha para a gente são eles e não o contrário. Então a gente tem que cobrar o político. Não ficar protegendo ele, elogiando. Uma coisa que eu acho um absurdo é, eu vou lá e vou dar uma curtida no Instagram na foto do meu político. Beleza, se o cara tá propondo uma ideia nova, excelente, o cara tá dando uma ideia, tá sendo propositivo. Agora, se for só para dar um apoio vazio, seria muito melhor você estar fazendo uma crítica. E eu tô falando para qualquer político, vale para Bolsonaro, para Lula, para qualquer um. A gente tem obrigação moral de cobrar o político que trabalha pra gente e não o contrário, certo? Então a gente tem que fazer esse papel e logo logo vai estar chegando as eleições e a gente vai ter que fazer uma avaliação. A gente está numa situação que está tudo no mesmo barco e até por estar no mesmo barco a gente tem que colocar claramente. Se a gente está vendo que o capitão do barco está tomando decisões erradas, isso tem que ficar claro. Não adianta ficar, vai capitão, o barco está afundando e a gente está aqui agradecendo o capitão. Não, temos que cobrar. Então a minha sugestão para você também é cobrar, não ficar quieto, se movimentar e se puder ajudar o próximo. Se você fala, não, eu não consigo ajudar, o que você consegue fazer? Às vezes é 1 quilo de alimento, às vezes é você contribuir para alguma causa, você ir lá ajudar voluntariamente, às vezes você não tem o alimento, mas se você tem o tempo, pode ir lá ajudar, faça isso, né? É muito importante que a gente faça a diferença nesse momento, se cada um conseguir ajudar uma outra pessoa, e a gente vai ter um país melhor, porque realmente não dá para ficar dependendo do governo. Bom, muito obrigado por ter acompanhado o episódio de hoje. Nesse dia hoje eu não tive nenhuma indicação de nenhum livro específico, eu acho que é mais uma reflexão mesmo no momento que a gente está passando e da importância da gente se posicionar e entender o que está acontecendo, ajudar o próximo e pensar em como que a gente pode evitar que isso aconteça de novo, né? Aquilo que está no nosso controle. Eu agradeço aí por você ter acompanhado até agora. Espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Deixe o seu comentário aí embaixo, né? Temos os campos. Siga a gente no Spotify ou em qualquer outra plataforma de podcast que você preferir. Também no nosso canal do YouTube Não Sei Filosofia. Deixe o like no vídeo se você estiver pelo YouTube. Compartilhe com seus amigos. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui e até a próxima.